Fala, investidor de criptomoeda, João Roque falando aqui, e eu vou falar hoje sobre o indicador técnico do Bitcoin. Ele está ameaçando a alta de longo prazo e eu vou mostrar para você aqui nessa matéria da Infomoney, que foi publicada agorinha aqui, dia 31 de janeiro. Como você pode observar, informação quentíssimas para você ficar muito atento. Então acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou falar tudo sobre esse indicador aqui. E para quem não entende o reflexo, o motivo pelo qual o Fed impacta tanto nas criptomoedas, eu também tenho um outro material super bacana aqui que foi publicado no mês passado e explica de forma muito simples o que está acontecendo e o que poderá acontecer nos próximos dias. BTC nesse momento está em torno de 38 mil dólares, 38.552 dólares. Está numa região aqui muito interessante aqui dos 37 mil dólares. Essa região aqui, segundo alguns técnicos, alguns analistas, é uma região muito importante aqui de suporte e que caso o BTC ele perca esse suporte aqui nos 37 mil dólares, pode ser que tudo isso aconteça. E esse indicador, ó, a última vez que esse indicador ele entrou em território de baixa foi em julho de 2018, como você pode ver. Então, é muito relevante essa informação para você que acompanha, para você que investe no mercado de criptomoedas. É um material super bacana que eu vou passar para você daqui a pouco. O primeiro passo aqui, você precisa entender a importância do Fed. Ó. Entenda como o Fed, né, Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, afeta o mercado de criptomoedas no curto, médio e longo prazos. Porque o que acontece? A questão dos juros, gente, vou simplificar aqui. A questão dos juros é o que tenta os investidores. Então, essa possibilidade de alta dos juros através dos bancos centrais, nesse caso Estados Unidos, certamente vai atrair muito investidor. Por quê? E o investidor ele vai buscar sempre os melhores investimentos. Criptomoeda, para a gente que acaba acompanhando aqui, é um investimento excelente, mas o risco também é muito maior. Quanto maior o risco, maior o retorno. Mas existem investimentos aqui, ó, que os bancos centrais aumentando, ele acaba deixando muito mais atrativo para a maioria dos grandes investidores. Então, é por essa razão que às vezes acaba ocorrendo as fugas, né, desses capitais aqui e podendo gerar muita instabilidade nos mercados de criptomoeda. Vou ler aqui só para ficar claro. Ó. Por que isso afeta aqui? Porque aqui está falando aqui, ó, do contexto básico aqui dos bancos centrais, que eles estão aumentando aqui a questão das taxas de juros, né, por conta das questões que já entendemos, né, que estão relacionadas aí a grandes fatores, e o principal deles é justamente fazer com que esses investimentos eles retornem para o capital. Tem a questão econômica, tem a questão da pandemia, tem vários fatores, mas os bancos centrais eles podem sim estimular ou buscar fazer essa captação de mercado de maneira que esse mercado ele saia das criptomoedas e venha para o mercado normal, o mercado trivial. Vou ler aqui porque fica mais fácil. Diferentemente da visão de muitos investidores, o setor de criptomoedas é correlacionado com o mercado tradicional. Gente, isso aqui não vai mudar. Para quem investe muito alto, ele correlaciona aqui os investimentos. Tudo é analisado. Ó. Em especial o Bitcoin. Isso ocorre pela entrada significativa de capital institucional nos últimos 2 anos. Em julho de 2020, os fundos de criptoativos acumulavam apenas 18,7 bilhões de dólares sob a gestão atualmente, né? Está em torno de 60 bilhões, ou seja, de 18 para 60 bilhões, segundo dados da Crypto Fund Research. Logo, torna-se evidente que se passou por um processo de institucionalização no mercado de criptomoedas e que as mudanças macroeconômicas relevantes afetarão o segmento de ativos digitais. Para o investidor institucional, este mercado pode ser visto como uma classe de ativos de alto risco. Criptomoeda, gente, sempre vai ser alto risco, devido à volatilidade, mas com grande potencial de retorno dado
ao seu tamanho. Portanto, ele é mais interessante em momento de taxa de juros baixa. É justamente esse aspecto aqui que você precisa entender. O mercado de criptomoedas ele fica muito mais atrativo para os investidores no momento em que as taxas de juros estão baixas. Eles vão aceitar, os investidores vão aceitar correr um risco maior para ter o retorno, mas eles preferem aqui, ó, o mercado tradicional. E o mercado tradicional ele fica mais atrativo, por quê? Por conta justamente aqui, ó, das taxas serem maiores e o risco ser menor. Ó. A taxa de juro baixa e alto risco de inflação, em que é necessário a diversificação do portfólio e a busca de retornos maiores no curto e médio prazo. Este é o cenário oposto ao que foi projetado pelos bancos centrais nessa última reunião. Então, o que acontece? Se os bancos centrais eles começarem a, digamos assim, buscar, oferecer taxas de juros maiores, certamente haverá uma fuga, ao meu ver, fuga de investidores, da área de criptomoedas para a área de investimentos tradicionais. E o que esperar para o curto e médio prazo? No curto prazo, pode-se observar uma reação inicial de otimismo por parte do investidor do varejo, que estava mais receoso com o aumento repentino da taxa de juros, tanto que foi observado uma melhora do sentimento do mercado e uma valorização dos ativos no momento do anúncio feito pelo Fed. Entretanto, esse cenário não deve durar, especialmente em médio prazo, em que os investidores começarão a ajustar seu portfólio de acordo com o cenário atual, o que pode gerar uma certa redução de exposição de BTCs, visto que sua tese inicial de momento de mercado foi alterada. Outro setor que pode sofrer com isso dentro do mercado de criptomoedas são os DeFi, que estavam sendo usados pelas instituições como um meio de aumentar a sua rentabilidade através das plataformas de empréstimos em um cenário de baixa de taxas de juros, e agora tornam-se menos atrativas para eles. Então, gente, a questão está sempre relacionado à oportunidade. Então, com o aumento da taxa de juros efetuados pelos bancos centrais, os bancos centrais vão começar a atrair mais investimentos. O investidor ele vai olhar para as criptomoedas, vai olhar para os demais investimentos e certamente poderá ocorrer, ao meu ver, tá ok? No curto e no longo prazo, essa fuga aqui, porque o investidor ele não pensa agora, ele pensa sempre no médio e no longo prazo. Então é isso aqui que o indicador ele vem mostrar. Indicador técnico do Bitcoin, ameaça alta de longo prazo. Por quê? A expectativa do mercado aqui é de um BTC aí na ordem aí de 100 mil dólares. Hoje ele está em torno dos 38 mil dólares, como nós acabamos de ver aqui. Entretanto, existem alguns entendimentos que o BTC ele está numa região de suporte muito importante, que se for perdida, certamente poderá causar aqui, vou ler aqui, existe um sinal vamos nessa matéria aqui, essa parte aqui, a tendência de alta de longo prazo do BTC corre o risco de ser invalidada por gráficos técnicos por conta da pressão de fatores macroeconômicos para a venda de criptomoedas, questão do macro, questão dos juros. O indicador de média móvel convergente e divergente do BTC caiu para abaixo de zero, em sinal de venda e indicando uma mudança de tendência de alta, ou seja, mudando uma tendência de alta, porque a expectativa que nós temos é que começo de fevereiro o BTC ele volte a subir. Essa é a expectativa minha, essa é a expectativa da maioria dos analistas, mas de acordo com esse indicador aqui, esse indicador que a última vez que esse indicador entrou no território de baixa foi no mês de julho de 2018. A gente precisa entender o que aconteceu lá, naturalmente, para entender o que pode acontecer a partir desse momento. Existe um sinal de venda no MACD mensal, ainda não confirmada, que comprovaria o viés de baixa caso seja confirmada uma perda de suporte. Então, gente, vamos ficar muito atento
ao suporte de 37.400 dólares. Isso é muito importante. Nesse momento, estamos em torno de 38.500 dólares. É muito importante que fique atento a esse indicativo aqui. Até o fechamento da matéria, o Bitcoin estava em 37.400 e viés de perda, o suporte do mês com o mesmo mês. Para confirmar o sinal de venda, a MACD deve permanecer negativa após as 23 horas e 59 minutos de hoje. A última vez que a MACD mensal entrou em um território de baixa já foi em julho, como já falei. Na época, a criptomoeda despencou mais de 50%. Isso aqui já aconteceu, alcançando 3.500 dólares na época. Nos últimos meses seguintes, após ter atingido o topo histórico de 20 mil, ou seja, olha o que aconteceu em 2018. Atingiu o topo histórico de 20 mil e depois despencou para os 3.500 dólares. Então, gente, pode ser que, de acordo com tudo que está acontecendo aqui, e essa matéria da Infomoney é super bacana, eu não vou me estender muito, tem muitas questões técnicas aqui, mas o mais relevante e o mais importante é você entender que os impactos do Banco Central, do Fed e dos demais bancos centrais, porque fala-se sempre do Federal, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, né, Federal Reserve, fala sempre dele, só que os demais bancos centrais, eles podem também fazer esse tipo de retaliação, podemos dizer assim, porque fuga, né, juros altos, como nós já entendemos, o mercado de criptomoedas são interessantes para os investidores em momentos de juros baixos. Os juros começaram a subir, o mercado de criptomoedas, por conta do alto risco, ele começa, né, ou ele deixa de ficar ou de ser tão interessante. Então, a gente precisa entender todo esse cenário, tudo o que pode estar acontecendo, ficar atento a tudo, ó, as movimentações do BTC. E o BTC, ele é importantíssimo para o mercado de criptomoedas porque ele acaba refletindo as demais criptos. Então, fique muito ligado em relação a tudo isso que está acontecendo nos bancos centrais, porque certamente irá respingar aqui no mercado de criptomoedas, tá ok? Eu espero que você tenha curtido o vídeo, que eu tenha sido claro em relação à explicação aqui dos bancos centrais, a importância dos bancos centrais nesse momento, que o mercado de criptomoeda ele é muito importante sim, mas em momentos de baixa e que momentos de alta da taxa de juros, ele já não fica tão interessante para os investidores. Entendendo isso, fica muito mais fácil da gente absorver tudo isso que está ocorrendo nesse momento, tá ok? Então, vou ficando por aqui. Não esqueça de dar o joinha. Lembre-se de dar o joinha no nosso vídeo. Habilitar o sininho e se inscrever no canal, tá ok? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.